Bom, hoje, como prometido, vamos falar um pouco sobre a ressonância magnética positiva, né, com algum tipo de alteração num paciente que não tem dor lombar. E o que que isso traz para a gente, né? Quais informações que a gente tem. Então, como introdução, a gente tem que a dor lombar ela vai ter uma prevalência ao longo da vida de mais de 80%, né? Ou seja, cerca de 80% das pessoas em algum momento da sua vida vão apresentar uma dor lombar. Então, cerca de 31 milhões de americanos, isso como previsão de 1994, né, experimentam dor lombar anualmente. E um custo estimado de 8 bilhões de dólares para os pacientes que deixam de ir ao trabalho, que, enfim, precisam de medicação, todos os custos relacionados a isso. E associado a isso tudo, a gente tem que a hérnia discal ela vai ser uma causa frequente de dor nos pacientes. Então, por que é importante avaliar exatamente essa questão da ressonância, né? Então, a gente vai ver aqui como é que eles fizeram como metodologia. Então, foi um estudo feito com 98 pacientes, 50 homens, 48 mulheres, entre uma média de 20 a 80 anos, e todos eles voluntários. Então, excluiu-se pacientes que não tinham dor lombar, melhor, que tiveram dor lombar com a duração maior que 48 horas, ou pacientes com radiculopatia. Então, se a pessoa teve recentemente dor lombar por mais de 48 horas, será excluído do estudo, ou se o seu sintoma tinha radiculopatia. Então, para que na avaliação dos radiologistas daqueles exames, que ele está vendo vários exames um atrás do outro, ele sabe que são dos exames do estudo, para que ele não automaticamente comece a dar como normal exames que não são normais, eles misturaram alguns exames de pessoas doentes nesses exames e informaram para os radiologistas que iriam ter esses exames, e com isso a ideia era de que todos os exames eles acabariam sendo avaliados com o mesmo grau de critério, uma vez que poderiam ter ali exames de pessoas doentes, e os radiologistas sabiam disso. Para avaliação dos pacientes, eles graduaram a escala de atividade física, indo de 0, sem exercício, e 4 seria o paciente que saía para fazer atividade 5 ou mais vezes por semana. Eles ainda coletaram dados de outras alterações que não hérnias discais, como os nódulos de Schmoll, artropatia facetária, espondilolise, espondilolistese, alterações do ânulo fibroso e também estenose lombar, né? Eles também utilizaram, isso é interessante do estudo, que eles utilizaram alguns termos para classificar de uma maneira mais adequada, como normal, ou bulge, ou seria um abaulamento, a protrusão ou a extrusão do disco, isso que nos estudos anteriores a esse não tinha essa classificação, e aí por isso ficava difícil você subcategorizar quais eram as alterações que a gente tinha, o que tinha uma relação ou não com o exame. Então, como resultado, e aí é interessante a gente começar a observar esses resultados, é que eles utilizaram 2 radiologistas para avaliarem esses exames. Na dúvida, um terceiro poderia ser chamado, mas em essência 2 radiologistas eram chamados. Então, o que eles fizeram, né? Eles fizeram uma média entre esses dois. Na média entre esses dois leitores, né, no caso dos 2 radiologistas, 52% dos pacientes sem sintomas tinham alguma protrusão, né, algum abaulamento, não protrusão, mas tinha um abaulamento em pelo menos um nível do disco intervertebral. Então, de 100 pessoas, em torno de 51, 52, enfim, 52% dos pacientes eles tinham algum tipo de abaulamento em pelo menos um nível. 27% tinham uma protrusão e 1% tinham uma extrusão. Daí a gente tira que 64% de todos eles tinham pelo menos um disco alterado, né? E no caso 34% dois ou mais. Isso dos exames alterados. Sendo que a prevalência maior foi entre L4 e L5 e L5 e S1. Uma outra coisa que foi observada é que especialmente esse abaulamento ele aumentava com a idade. Outras alterações que foram observadas é interessante, né? Então, assim, 7% eles tinham uma espondilolistese, que é o deslocamento de uma vértebra sobre a outra, ou seja, eram pacientes assintomáticos que ao fazer o exame você identificava essas alterações. 7% eles tinham uma estenose.
Então 7% eles também tinham estenose do canal e 7% também estenose do neuroforame. Ou seja, o que mostra para a gente isso aí é, é que vários pacientes eles vão ter alterações nos exames e não tem clínica. Então, esse artigo ele é interessante para mostrar o quanto é importante a associação da clínica, né? Então, é isso que a gente vai falar. Na discussão é basicamente isso que ele vai encontrar, né? Então, assim, só 36% dos pacientes examinados tinham todos os níveis normais. Então, isso traz para a gente uma percepção diferente do que é o normal, né? Então, o que seria o normal nesses pacientes? Ou seja, de pessoas que foram feitos os exames, já tinham 36% que tinham todos os discos normais. Então, quando você faz essa relação, se você observa que a dor lombar é uma dor tão frequente na população e que a descoberta de alterações pode ser simplesmente coincidental ou acidental durante o exame, isso é importante entender que a gente precisa ter critérios para pedir os exames, precisa ter critérios para poder avaliar isso. É importante, mais uma vez, correlacionar com a clínica, né? O que havia de um pouco diferente, por exemplo, a prevalência dos discos extrusos realmente parece ser maior em pacientes com sintomas. Aí você tem uma alteração um pouco maior, ela parece que muito menos vezes vai ser achado acidental. Ou seja, significa que ela vai estar mais relacionada realmente à dor ali, então é um fator importante a se considerar. Então, a prevalência, no caso, do abaulamento, mas não das protrusões, aumentavam com a idade, o que mostra que a simples protrusão de disco, ela parece que não é muito uma questão relacionada à doença. É claro que tem vários poréns, né? várias questões que devem ser pormenorizadas nisso, mas é importante ter em mente esse fato ao tomar a decisão. Né? Então aqui a gente tem a prevalência tanto do abaulamento, quanto da protrusão, quanto da extrusão, e aqui avaliado, né, em pacientes assintomáticos, pacientes sintomáticos, e aqui no caso a média dos dois pacientes aqui, né, no caso dos dois examinadores. Em pacientes assintomáticos a gente tem aqui no caso 52% sendo positivo para um abaulamento e 27% positivo para uma protrusão, isso em pacientes assintomáticos. Então a conclusão ela é óbvia, é de que o exame de ressonância ela pode vir positivo, no caso vir com alterações em pacientes sem dor lombar. Esses pacientes podem ter abaulamentos e esses pacientes, quando fazem os exames de uma maneira indiscriminada, eles podem encontrar essas alterações e se a gente não faz uma correlação clínica com o que está acontecendo, o que basicamente vai acontecer é imaginar que aquele diagnóstico foi dado através de um exame e se tomar condutas inadequadas frente a um resultado que foi adquirido a partir de uma triagem inadequada. A mensagem que fica é que o exame ele não é a finalidade, ele é um complemento. Então, é um estudo antigo, de 1994, mas traz essa reflexão que muitas vezes a gente esquece, vai entrando naquela ideia de que é o exame e o paciente chega no consultório, ele pede, ele vai querer o exame porque ele acha que na ideia dele é que o exame vai mostrar, mas a gente vê aqui que se a gente for parar para pensar agora, a gente se questiona o que é o normal no final das contas e o que é aquilo que vem aquele laudo do radiologista. Às vezes o paciente chega aí, eu vi isso, vi aquilo ali, quando você vai olhar realmente não tem muita correlação, então é importante observar tudo isso. Esse artigo ele traz para a gente essa reflexão. Então, foi a primeira vez que a gente fez essa pergunta de que tipo de assunto que queria discutir. Vamos ver se o pessoal gosta.